Você acreditaria se alguém dissesse que um computador foi criado há mais de 2.000 anos? Pode parecer impossível, mas em 1901, mergulhadores gregos encontraram algo estranho entre os destroços de um antigo navio naufragado próximo à ilha de Antícitera. Entre moedas, estátuas e artefatos romanos, havia um bloco corroído, feito de bronze e madeira, com engrenagens internas incrivelmente complexas. Ninguém deu muita importância a ele no início. Afinal, parecia apenas uma massa metálica danificada. Mas, com o tempo, arqueólogos perceberam que aquele objeto não era comum. Na verdade, era um enigma. Anos depois, com a ajuda de exames de raio-x e tomografia computadorizada, descobriu-se que esse artefato, batizado de mecanismo de Antícitera, era uma máquina extremamente sofisticada, um dispositivo mecânico capaz de prever com precisão o movimento dos astros, os eclipses solares e lunares, as fases da Lua e até os Jogos Olímpicos da Grécia Antiga. Ou seja, era uma espécie de computador analógico astronômico, construído no século I antes de Cristo. Mas como isso é possível? Até então, acreditava-se que a tecnologia para construir engrenagens tão precisas só havia sido desenvolvida 1000 anos depois, na Europa medieval. A descoberta do mecanismo de Antícitera reescreveu completamente o que os livros de história diziam sobre o conhecimento técnico dos povos antigos. Ele possuía pelo menos 37 engrenagens de bronze, dispostas com tamanha precisão que rivaliza com os relógios suíços modernos. Cada dente foi esculpido manualmente, com cálculos geométricos que exigem domínio avançado de matemática. Para um povo da antiguidade, isso parecia impossível, mas não foi. O mais surpreendente é que ele não foi mencionado em nenhum dos grandes textos clássicos. Nem Arquimedes, nem Hiparco, nem mesmo Ptolomeu descrevem um dispositivo semelhante. Era como se essa tecnologia tivesse existido e desaparecido da história. Teorias começaram a surgir. Alguns acreditam que o mecanismo de Antícitera era uma obra isolada, feita por um gênio desconhecido que viveu à frente do seu tempo. Outros defendem que ele era apenas um entre muitos, parte de uma tradição tecnológica perdida que desapareceu junto com as grandes bibliotecas antigas, como a de Alexandria. Mas há ainda quem vá além. Alguns teóricos sugerem que esse tipo de tecnologia não poderia ter surgido sem ajuda externa. Eles apontam para os detalhes mecânicos tão perfeitos e as funções tão precisas como evidência de que talvez, apenas talvez, essa máquina tenha sido inspirada em algo que veio de outro lugar, de outra civilização. Ou, quem sabe, de outro tempo? Claro, a ciência rejeita essa última hipótese. Mas o fato é que ninguém sabe quem construiu o mecanismo, como ele era usado no dia a dia e por que nenhum outro exemplar jamais foi encontrado. Uma réplica moderna foi construída com base nos fragmentos encontrados, e os pesquisadores ainda tentam decifrar os textos em grego antigo que estão gravados em suas placas internas. Textos que parecem conter instruções, calendários e até dados astronômicos que só seriam compreendidos séculos depois. Mas isso é apenas o começo. Nos próximos minutos, você vai descobrir como essa máquina antiga poderia prever eclipses com mais precisão que muitos calendários medievais, quais segredos ela ainda esconde e por que ela pode ser a chave para revelar um capítulo perdido da humanidade. E no final do vídeo, vamos te mostrar por que essa descoberta ainda é um mistério para a ciência e por que ela pode não ter sido única. Se você está gostando, aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mistérios incríveis como esse. Com o passar dos anos, pesquisadores começaram a perceber que o mecanismo de Antícitera não era apenas uma curiosidade antiga. Era uma obra-prima da engenharia, algo que demonstrava um nível de conhecimento técnico e astronômico que simplesmente não deveria existir naquela época. O aparelho era capaz de mostrar
por meio de mostradores circulares, a posição do Sol, da Lua e até de 5 planetas visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Além disso, indicava as fases lunares e previa com precisão eclipses solares e lunares, com base no ciclo de Saros, um ciclo de aproximadamente 18 anos, usado até hoje para prever esses eventos celestes. Mas como os antigos gregos sabiam disso? Muitos acreditavam que esse conhecimento só seria sistematizado mais de 1000 anos depois, com o avanço das observações astronômicas no mundo islâmico e, posteriormente, na Europa renascentista. No entanto, o mecanismo de Anticítera prova que esse saber já existia e era aplicado de forma prática. O mais inquietante é que a complexidade do mecanismo indica que não foi o primeiro do seu tipo. Assim como não se constrói um avião sem antes dominar o parafuso, seria muito improvável que uma invenção tão avançada surgisse isoladamente. Especialistas acreditam que o mecanismo era o ápice de uma tradição tecnológica que simplesmente desapareceu com seu tempo. Uma tradição que talvez tenha sido perdida junto com os mestres que a detinham. Mas por quê? Algumas hipóteses sugerem que guerras, incêndios e perseguições culturais podem ter sido os responsáveis. Afinal, muito do conhecimento da antiguidade se perdeu em eventos como a destruição da Biblioteca de Alexandria. Mas há quem vá além. Alguns teóricos acreditam que essa tecnologia foi propositalmente suprimida, que os antigos sabiam mais do que estamos preparados para aceitar, e que talvez esse conhecimento fosse tão avançado, e talvez até perigoso, que precisou ser ocultado. Outros apontam para algo ainda mais instigante. E se o mecanismo de Anticítera não for uma invenção grega, mas sim uma herança de uma civilização ainda mais antiga, que inspirou culturas como a grega, a egípcia e a suméria? E se ele for um vestígio de algo maior, um eco de um passado que foi quase apagado da história humana? Essa ideia pode parecer fantasiosa, mas encontra respaldo em registros antigos. Platão, por exemplo, falava de uma civilização avançada anterior à Grécia, e diversos povos antigos mencionavam construtores divinos ou mestres das estrelas, que transmitiram conhecimento ao homem. Seriam metáforas religiosas ou memórias distorcidas de eventos reais? O fato é que, mesmo com os avanços da tecnologia moderna, os cientistas ainda não conseguiram reproduzir com perfeição o mecanismo de Anticítera usando as ferramentas da época. Cada engrenagem, cada alavanca, cada ponte foi posicionada com uma precisão que desafia as capacidades do trabalho manual daquele período. Se fosse descoberto em um laboratório do século XIX, o aparelho causaria admiração. Mas, vindo do século primogênito, ele simplesmente não faz sentido. E é exatamente isso que o torna tão fascinante. Estamos diante de uma peça que não deveria existir. Um objeto fora do tempo que questiona toda a nossa compreensão sobre o avanço das civilizações e o que mais pode estar escondido, esperando para ser redescoberto. Vamos explorar as teorias mais ousadas, desde viagens no tempo até heranças de civilizações desaparecidas, e mostrar como esse pequeno artefato pode ser a chave para resgatar um passado completamente diferente do que conhecemos. O mecanismo de Anticítera ainda guarda muitos segredos. Mesmo com as tecnologias modernas de escaneamento, análise digital e reconstrução 3D, os cientistas não conseguiram entender completamente como ele foi projetado, nem qual era o verdadeiro alcance de suas funções. Mas uma coisa é certa: ele não foi criado por acaso. O nível de engenharia exigido para alinhar dezenas de engrenagens, calcular movimentos celestes com precisão e integrá-los a um sistema portátil demonstra um conhecimento muito além do que atribuímos àquela época. E isso levanta uma pergunta que incomoda muitos historiadores: do que mais os antigos eram capazes e que nós ainda não redescobrimos?
Alguns teóricos sugerem que estamos apenas arranhando a superfície de uma verdade muito maior. Existem registros espalhados por diversas culturas que falam de eras passadas em que o conhecimento era abundante e depois subitamente perdido. Os hindus chamam de yugas, os egípcios falam dos zeptepi, os maias de ciclos de criação e destruição. Todas essas civilizações pareciam acreditar em um passado glorioso, esquecido, mas que deixou vestígios. E talvez o mecanismo de Anticítera seja um desses vestígios. Um lembrete de que a história da humanidade pode ser muito mais profunda, complexa e cíclica do que imaginamos. De que o avanço não é necessariamente uma linha reta, mas um ciclo de ascensões e quedas, onde o conhecimento vai e volta, como as marés. E se esse artefato foi realmente inspirado por algo ainda mais antigo, uma civilização que dominava o tempo, os astros e a mecânica. Então, o que mais pode estar escondido sob nossos pés, ou trancado em museus, rotulado apenas como não identificado? Hoje, o mecanismo de Anticítera está exposto em Atenas, mas muitos acreditam que outros dispositivos semelhantes podem estar perdidos, enterrados, esquecidos ou ocultados em templos antigos, cavernas seladas ou mesmo sob camadas de história escrita por vencedores. E aqui está a questão mais perturbadora de todas. Se encontrássemos outro mecanismo como esse, estaríamos prontos para aceitar que a história, como conhecemos, está errada? Ou preferiríamos manter o conforto da cronologia que aprendemos nos livros? O mecanismo de Anticítera não é apenas uma peça arqueológica, ele é um portal, um ponto de ruptura entre o que sabemos e o que talvez nunca nos contaram. Ele nos lembra que a curiosidade é uma ferramenta poderosa e que algumas perguntas valem mais do que qualquer resposta. Então, da próxima vez que você ouvir dizer que os antigos não tinham tecnologia, lembre-se: alguém construiu um computador astronômico no século I a.C. e até hoje ninguém conseguiu explicar como. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo. Eu vi o impossível. Vamos ver quantos curiosos chegaram até o fim dessa jornada. E se esse tipo de conteúdo te fascina tanto quanto a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem ama história e mistérios. Porque aqui, no Ponto Curioso, a próxima descoberta pode estar no passado.